O Romancista Ingênuo e o Sentimental de Orhan Pamuk. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vim falar de um livro que todo escritor, ou todo aquele que aspira a ser escritor, tem que ler, que é este livro aqui, O Romancista Ingênuo e o Sentimental, de Orhan Pamuk, o escritor turco que é Prêmio Nobel de Literatura. Antes disso, eu queria agradecer a galera que comentou pra caramba no meu último vídeo, que eu comentei que eu tava começando a editora, que eu ia publicar meu livro. Vocês são sensacionais. Quem ainda não assistiu, vai estar o link aí no post ou no vídeo, sei lá, para vocês clicarem e assistir. Então, pessoal, retomando essa questão de livros que todo escritor tem que ler, eu resolvi trazer esse livro do Pamuk, porque é um livro que, bom, o Pamuk não é tão conhecido do grande público leitor brasileiro, apesar de ele ser um escritor que ganhou o Nobel de Literatura em 2006, mesmo assim, é um livro assim, é um escritor excelente, um escritor sensacional, é um escritor apaixonado pelo romance, pela técnica do romance, e ele produziu esse livro chamado Romancista Ingênuo e o Sentimental. Por que eu trouxe esse livro aqui? Porque tem três coisas que eu queria destacar que o Pamuk fala nesse livro. Uma delas é a respeito de por que nós lemos romances. Porque nós, primeiro como leitores, lemos romance. E o Pamuk conta um pouquinho da história dele, que até os 22 anos de idade ele queria ser pintor, e a partir de certo momento ele começou a ler romances, assim, a devorar romances, e aí o romance foi modificando como ele via a vida, como ele enxergava as coisas, e ele diz que a gente lê romances para nos distinguir das outras pessoas. E aí ele conta uma historinha muito engraçada, até certo ponto cômica, ou não, dependendo do ponto de vista, que é que na Turquia até pouco tempo atrás eles não tinham uma tradução completa de Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. De forma que, quando o livro foi lançado, acabou que o livro se tornou um best-seller, assim, muita gente comprando, lendo e tal. A Turquia é um país com uma tradição literária muito forte, e então muita gente adquiriu esse livro do Proust, apesar de ser um livro um pouco mais denso, que não é para um leitor iniciante, digamos assim. E o que aconteceu? Duas moças na fila de uma universidade, elas estavam esperando para conseguir vaga, e aí uma delas, claro, né, tirou Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, estava lá lendo como uma forma de mostrar o seu nível intelectual, enquanto a outra moça, que era mais bonita que ela, estava toda arrumada, estava lá na fila e ao ver a outra lendo, também tirou da sua bolsa esse outro exemplar, um exemplar dela de Em Busca do Tempo Perdido, e ela também se pôs a ler. Ou seja, a primeira que queria se distinguir acabou vendo que a outra também fazia o mesmo que ela. E acabou se frustrando, ou seja, ela quase guardou o romance de volta. Então a gente lê também como uma forma, embora não seja uma atitude assim exatamente louvável, a gente lê como uma forma de se distinguir das outras pessoas. E por que desse título, O Romancista Ingênuo e o Sentimental? O Pamuk empresta esse nome, essa tipologia, de um ensaio do Friedrich Schiller, que era um filósofo alemão. E o Schiller ele fez um ensaio dividindo os poetas entre aqueles que são ingênuos e aqueles que são sentimentais. Em algum momento, Pamuk, em vez de usar sentimentais, usa filosóficos. É um termo que me agrada mais para aquilo que ele vai explicar que é a diferença dos dois. O ingênuo seria aquele romancista, ou até mesmo aquele leitor, que lê e que ele vai completamente pela emoção, ele se deixa envolver pela história, ou ele escreve se envolvendo pela história, e em momento algum ele pensa que existe uma técnica ali, que existem umas leis, que existem umas regras. E existem vários escritores que escrevem assim. O Flaubert sempre dizia que ele tinha inveja do Cervantes, que escrevia completamente pelo instinto, embora a gente não possa ter 100% de certeza que o Cervantes era assim. Já o romancista sentimental, e que, como eu falei, o Pamuk em algum momento usa a expressão filosófico, ele é um romancista que ele está o tempo todo pensando nos mecanismos que fazem daquela trama parecer que ela seja realidade. Ou seja, em nenhum momento ele esquece que aquilo ali é algo inventado, é uma ficção, para parecer real, para envolver o leitor. E é claro que ninguém é totalmente ou só uma coisa ou só a outra. Eu tinha um amigo que estava começando a escrever suas primeiras obras de ficção e eu estava começando a discutir algumas coisas de técnica com ele. E aí ele me perguntou, tá, Vilto, mas eu preciso pensar em tudo isso na hora de escrever? Eu falei, claro que não.
Na hora de escrever, você só tem que escrever a sua história. Depois, quando você estiver revisando, ou quando você chegar num beco sem saída, aí você pensa nessas coisas da técnica. Ou antes, quando tu estiver planejando alguma coisa do que tu vai fazer na hora de escrever, tu pensa nessa coisa da técnica. Mas tu não pode deixar que a técnica te bloqueie, que a técnica não permita que tu vá adiante. E outro insight sensacional que o Pamuk discorre aqui neste livro é a respeito do centro do romance. Ele diz que, ao ler romances durante toda a vida dele, ele percebeu que os grandes romances eles sempre caminham para uma espécie de centro, e que é isso que o leitor tem que desvendar. Desde Joyce, que é um romance que ele diz que o centro está na linguagem, não existe um centro na trama, até o romance mais popular, ele tem um centro. Por exemplo, nos romances de gênero, seja ficção científica, seja romance policial, seja romance de fantasia, esse centro é uma coisa muito bem definida, de forma que o escritor que escreve nesses gêneros, ele vai o tempo todo criando novos ganchos, porque esse centro está bem claro, a gente sabe qual que é o tema do romance. E já no romance mais literário, por assim dizer, nós precisamos descobrir o tema do romance ao longo da leitura. Achei esse insight sensacional, que é uma coisa que às vezes a gente percebe, mas a gente ainda não colocou em palavras. E esse cara genial que é o Pamuk conseguiu colocar em palavras. Então esse foi o meu primeiro vídeo dessa série Todo Escritor Tem Que Ler. Se você tem algum livro para sugerir para essa série, por favor, comente aí embaixo. Se você já leu o Pamuk, também comente, compartilhe a sua experiência. O que você acha, concorda ou discorda dessas opiniões? Afinal, ninguém é o dono da verdade, nem o Nobel de Literatura. Por favor, comente aí embaixo, compartilhe e comente do canal do Homo Literatus para mais alguém. Compartilhe essa ideia de ser um canal de literatura para escritores e para leitores. Até o próximo vídeo.